Olá, mulheres, mulheres de Deus. Nós estamos dando sequência à leitura, à terceira leitura do livrinho que nós estamos lendo. Quando as mulheres se levantam, recebem o poder prometido. Uma mensagem especial para nós como mulheres. O tema de hoje: levantai-vos, mulheres, e ouçam a voz do Senhor. Está em Isaías 32, verso 9, essa palavra. Levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Isso me faz lembrar Hebreus 3,15, onde diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como fizeram os seus pais no passado. Nós precisamos ver que no nosso tempo nós temos uma missão a cumprir. O Senhor nos chama com muito carinho. Levantai-vos, mulheres, e ouvi a voz do Senhor. Esses versos da Bíblia foram escritos em um dos momentos mais difíceis da história de Israel. Os reis haviam se desviado dos caminhos do Senhor, atraído o desagrado de Deus e estavam prestes a ser entregues ao cativeiro assírio e babilônico. Diante desta crise, diante desse perigo, qual era a postura das mulheres naquele tempo? Elas estavam se sentindo em total segurança. Elas não estavam desconfiando do tempo, do momento que estavam vivendo. E continua: levantai-vos, vós que viveis despreocupadamente. Esse capítulo começa falando do reino messiânico. Você pode estudar depois, refletir sobre esse capítulo, Isaías 32. Ele depois relata a ociosidade das mulheres e conclui descrevendo a descida do Espírito Santo. Portanto, é uma mensagem para nós hoje, porque é hoje que estamos esperando a descida do Espírito Santo. Vamos continuar a partir do verso 9? Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vós, filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos a minhas palavras. Porque daqui a um ano, dia e dias, vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente. Turbai-vos, vós que estáis confiantes. Despivos, ponde-vos desnudas, e cingi com saco de cinza, com pano de cinza, os lombos. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre toda a casa onde havia alegria, na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará destruída, deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de caverna para sempre. Folga para os jumentos e selvagens e pastos para os rebanhos. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então tudo mudará. O deserto se tornará um pomar e o pomar terá sido como bosque. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Então o Senhor mandou uma mensagem para as mulheres naquele tempo e para todo Israel. Uma coisa terrível iria acontecer. Elas estavam vivendo um momento de crise. A cidade ficaria deserta, tudo seco, tudo perderia, até a colheita seria perdida, a vindima se acabaria. E as mulheres continuavam despreocupadas. E qual foi o conselho para aquelas mulheres? Batei no peito, se humilhem, tirem as suas roupas e vistam roupa de cinza, de saco, de cinza. Isso significa humildade, significa desprendimento, sair dos seus próprios ideias, conceitos e preconceitos e se entregar verdadeiramente ao Senhor, crendo na sua palavra, que naquele tempo diz que o palácio estaria abandonado, as cidades ficariam desertas. Mas junto com essa profecia dessa crise tão grande, tudo seria seco,
tudo seria destruído, mas tudo até quando? Até quando o Espírito Santo fosse derramado lá do alto. Porque o Espírito Santo é comparado com a chuva. Às vezes, quando está tudo seco, às vezes não, sempre quando está tudo seco, a chuva vem e é uma maravilha. Na nossa vida espiritual, às vezes, está tudo tão seco como o deserto. E o que nós precisamos? Aceitar a promessa do Senhor, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Nós vemos um paralelo com os nossos dias. Vivemos diante de uma crise tremenda. O mundo caminha para o fim. Nós temos crise política, social, religiosa, espiritual. E essa crise espiritual, ela se revela nas famílias. As famílias estão se deteriorando. Não se cumpre mais, não existe mais as funções, o pai como sacerdote do lar, a mãe como é a responsável pela religião na família, educação dos filhos. A mãe é aquela que precisa ser uma mulher sábia, que edifica a sua casa, a sua vida espiritual, para depois edificar o seu lar. Está em falta. As coisas do mundo têm sufocado a semente do evangelho. A preocupação das mulheres, a despreocupação das mulheres daquele tempo é a mesma de hoje. Muitas de nós estamos dizendo, o meu Senhor tarde virá. Muitas de nós estamos professando andar pelo caminho estreito, mas na verdade temos andado pelo caminho largo. Lá em Testemunhos Seletos, volume 1, na página 33, a senhora White teve uma visão. E ela diz, vi percorrendo a estrada larga muitos que tinham sobre si escrito as palavras, morto para o mundo. Próximo está o fim de todas as coisas, estáis vós também preparados. Ela viu uma pessoa que estava caminhando no caminho largo, professando estar no caminho estreito e ainda pregando. Ainda dizendo para vocês, para as pessoas, vocês estão preparados? Jesus breve voltará. Será que a gente tem visto isso a olho nu? Pessoas que estão assim visivelmente impregnadas com os costumes do mundo, mas continuam na igreja dizendo que crê. E ainda fala, Jesus vai voltar, que Jesus volte logo, nós estamos esperando Jesus. Mas estão caminhando na estrada larga. Por que a gente fala? Por que a gente vê? Porque isso é visível, se esse for o meu caso, o que eu posso olhar em mim mesmo, me examinar para ver se eu não sou dessas que estou andando na estrada larga e professando estar na estrada, no caminho estreito. Olha o que diz aqui. Pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas com que se achavam, com a diferença única de uma sombra de tristeza que daqueles que, divertidos e inconscientes, se encontravam ao redor, de quando em quando mostravam com grande satisfação as letras de sua veste. Eu errei aqui. A diferença é que, de vez em quando, uma sombra de tristeza aparecia em seu rosto. Mas a conversa deles era perfeitamente igual à daqueles que, divertidos e inconscientes, se encontravam ao redor. Os outros estão divertidos e inconscientes. E nós que temos a verdade, precisamos advertir. No entanto, muitos de nós estamos juntos. Às vezes sentimos tristeza, a consciência pesa, mas de repente a gente foge daquele pensamento e vamos sorrir, vamos nos divertir semelhante a eles. Mas de quando em quando eles mostravam com satisfação a letra. Olha, seja igual a mim, vamos buscar o Senhor. Estavam no caminho largo e, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Os que em redor deles estavam diziam, olha só, não há distinção entre nós, somos iguais, vestimos, falamos e procedemos semelhante. Que coisa tão triste! Por isso, no dia do juízo, muitos irão falar para aqueles que conheceram e que serviam, que professavam servir a Cristo, e falou, por que você não me falou de Cristo? Nós andamos juntos, nós ficamos juntos tanto tempo, nós somos amigos, nós trabalhamos, estudamos na mesma escola. No entanto, você não falou de Cristo. Como podemos viver despreocupadamente diante de uma crise como essa, diante de uma situação como esta? Portanto, é lançado um desafio para as mulheres que vivem despreocupadamente. Cada um trate seriamente a sua própria alma. Cada uma lembre que tem uma alma, tem um corpo, tem uma vida a salvar. Cada uma mulher lembre que tem um céu a ganhar e um inferno a evitar. E cada uma lembre mais ainda
que cada uma de nós é uma influência para o bem ou para o mal. E se buscarmos o poder de Deus, Ele vai nos dar o Espírito Santo para que sejamos um poder para o bem e nos levantaremos nesse propósito de salvar almas, de salvar a nossa alma, de salvar a nossa família e todas as pessoas com quem entrarmos em contato. Como viver, coisa alguma dará maior resistência espiritual e maior acréscimo de fervor e profundidade de sentir do que visitar e servir os doentes e desanimados, ajudá-los a ver a luz e afirmarem em Jesus a sua fé. Tá vendo? Às vezes nós não sabemos por onde começar, o que devo fazer. Mas o Espírito de Profecia, no Testemunhos Seletos, volume 1, na página 463, nos dá a receita. Coisa alguma. Não existe remédio melhor para dar resistência espiritual do que levantar e ir ao encontro daqueles que precisam, dos enfermos, dos desanimados. E hoje nós estamos passando por uma fase que é até difícil você ir visitar os enfermos, mas você pode pegar o seu celular e fazer uma oração por aquela pessoa. Manda um áudio dizendo, olha, eu não posso te visitar, mas eu estou daqui orando, eu sei que os anjos do Senhor estão ao seu redor. Fortaleça a fé dessa pessoa. Você pode mandar um áudio para uma mãe aflita, pode mandar um áudio até para o pastor da sua igreja. Olha, nós estamos orando para que o seu ministério seja abençoado, seja frutífero. Você pode mandar áudio para seus amigos que nem são da igreja, dizendo, olha, Jesus ama você. Isso vai fortalecer a sua fé, mas isso precisa ser um propósito de vida e você precisa fazer isso no mínimo 1 ou 2 vezes por dia. Mandar um áudio de oração para pelo menos 2 pessoas por dia. Você pode escrever carta, você pode mandar um livrinho, o correio está funcionando. Você pode sim, você pode preparar um remédio e mandar para a pessoa. Você pode fazer um pão e mandar para a pessoa, uma comida saudável. Você pode mandar uma receita. Nossa, quanta coisa! E a gente vai ficar agora despreocupado, esperando que chegue o dia que o Espírito Santo desça, seja derramado lá do alto? Não. O Espírito Santo está sendo derramado hoje, nesse momento. Você está ouvindo a palavra de Deus e o Espírito Santo está aí falando com você, ao seu coração. E ele diz, levanta, levanta e ouça a minha voz. Faça aquilo que eu te chamei, tá? Cumpra o propósito para o qual te criei. Há deveres desagradáveis a serem cumpridos por alguém. Do contrário, almas serão deixadas a perecer. Nem tudo é agradável, nem tudo é fácil. Às vezes, pode até doer, mas não é para ser fácil, é para ser transformador. É para transformar a nossa vida, porque quando fazemos o bem, nós mesmas somos beneficiadas. Às vezes eu estou sentindo cansaço, às vezes está muito sol, às vezes está chovendo, às vezes eu posso estar até doente, mas eu preciso me organizar de tal forma que eu possa cumprir a minha missão. Mesmo na hora da morte, eu posso testemunhar do amor de Deus, porque quem vive com Cristo morre com Ele, mesmo depois de morto, as suas obras ainda falam. E nós temos que ter uma missão que vai além da sepultura. Então, os cristãos encontraram bênção em cumprir seus deveres, por desagradáveis que sejam. Cristo empreendeu a penosa tarefa de vir morar da pureza e glória para viver, de vir da morada de pureza e glória, para viver entre os homens em um mundo cauterizado e enegrecido pelo crime, a violência e a iniquidade. E quanto Cristo sofreu, que tremendo, que terrível sofrimento de Jesus. A nossa vida, a nossa salvação estava ali em suas mãos. Se ele desistisse, se ele não tivesse resistido à tentação de fazer um milagre, que era o que mais Satanás pedia, usava os homens. Faça um milagre, mostre que você é o Cristo, se você é o Filho de Deus. Jesus sabia que era o Filho de Deus. E esse senso do pertencimento deu poder a ele. E ele quer que todas nós saibamos que pertencemos a ele, pertencemos ao Pai. E quando pertencemos a ele, aí nada vai nos impedir de cumprir a nossa missão junto com ele. Portanto, não devemos buscar a nossa comodidade egoísta, devemos buscar a imitação de Jesus, buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Ele está pronto a andar conosco, porque ele já deixou as suas pesadas. Não buscaremos o nosso próprio prazer, as nossas próprias inclinações, deixando as almas perecerem. Cristo pagou um preço infinito pela redenção do homem.
E há de este dizer, do homem dizer, da mulher dizer: Mestre, não quero trabalhar em tua vinha, rogo-te que me haja escusado. Não, diga como Elias, diga como Isaías, diga como Moisés, diga como Paulo. Aqui estou, Senhor, faça a tua vontade como Maria. Aqui está a sua serva, que se cumpra em mim a tua vontade. Deus chama todas as que estão ociosas em Sião, que se levantem e operem. Não darão elas ouvido à voz do Mestre? Hoje é o dia de ouvir a voz do Senhor. Não faça como os seus pais, como o Israel do passado. Ele quer obreiras de oração, fiéis que semeiem sobre todas as águas. Sabe o que é isso? Mulheres que tenham uma vida consistente de oração, que acordem na madrugada ou que tenham horários. O seu celular pode despertar 3 vezes por dia. Você deve fazer o hábito, é maravilhoso. E orar. E escolher amigos para orar até que esses amigos tenham a vida resolvida, até que esses amigos, filho, marido, seja quem for, se renda a Deus. O Senhor quer obreiras de oração. Mulheres que semeiem a todas as águas, que use o WhatsApp, que use o Facebook, que use o Instagram, que use o YouTube, que use o livro na mão, o folheto, que vai no mercado, leva um folheto, que onde for, vai espalhando a semente da verdade. As que assim trabalham ficarão surpreendidas ao verificar que as provas suportadas resolutamente no amor, em nome e na força de Jesus, darão firmeza e fé e novo ânimo. Não é isso que nós queremos? Firmeza, fé e novo ânimo. No caminho da obediência humilde encontram-se segurança e poder, conforto e esperança. A recompensa, porém, será finalmente perdida pelos que nada fazem para Jesus. Todas podemos fazer alguma coisa. Ninguém está escusado, ninguém está desculpado. Todas podemos fazer. E todas podemos ir a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Coloca na minha vida, no meu caminho, alguém que eu possa ajudar. Um sorriso, uma palavra de ânimo, de incentivo. Pedir ao Senhor que capacite-nos, que nos dê sabedoria para que possamos abrir a nossa boca com sabedoria. Sabe, mulheres, nós fomos criadas para gerar vidas. Nós geramos vida em nosso útero. Mas não apenas isso. As nossas palavras também precisam gerar vidas. As nossas palavras precisam ser palavras de vida para a vida, que eleve, que purifique, que anime, que fortaleça aqueles que estão cansados. Que possamos buscar do Senhor essa sabedoria, para que possamos receber o bem-estar, servo bom e fiel, da boca do nosso Senhor. Nós vivemos num tempo muito importante e solene da história. Achamo-nos entre os perigos dos últimos dias. Achamo-nos entre os perigos dos últimos dias. Importantes e tremendos acontecimentos se acham diante de nós. Quão necessário é que os que temem a Deus e amam a sua lei se humilhem diante dele, aflijam e pranteiem e confessem os pecados que têm separado Deus do seu povo. É importante, é o que nós queremos, é o que nós precisamos, é nesse tempo afligir a nossa alma. Só será selado, só será salvo aqueles que afligirem a sua alma. Aqueles que suspiram e gemem por causa das abominações que acontecem aonde, irmãs? Em nosso meio. Nós não podemos ser daquelas mulheres que murmuram, que falam, que se escandalizam e passam escândalo para frente. Nossa, como que pode? Nunca entendi, nunca pude entender que acontece isso em nosso meio. Nossa, é filha do pastor. Nossa, você viu o que aconteceu? Nossa, tem pessoas que estão em nosso meio só fazendo esse papel de incentivar os outros. A sua boca, a sua palavra é usada para incentivar os outros a olharem as falhas da igreja defeituosa. Mas nós precisamos ser aquelas que usam nossas palavras para dizer: olha, pela graça de Deus nós venceremos. O Senhor tem um plano para cada um de nós. A igreja é militante, está passando por uma fase difícil, mas ela será triunfante. Vamos olhar para a igreja do futuro, que o Senhor promete a vitória.
Muitos de nós vivemos no passado, lembrando do passado, nossa, como era antigamente. E não volta mais? Não, gente, não volta mais. Temos que viver hoje, no futuro, no que Deus tem feito para nós hoje. No futuro não, temos que viver hoje no presente. O que Deus tem preparado para nós hoje, o que Ele tem mandado para nos despertar, para nos preparar para o futuro. A igreja do passado passou, Deus nem está mais no passado, Ele está hoje no presente. O inimigo nos prende no passado, mas Deus quer que nós vivamos o presente, para que estejamos preparadas para a igreja gloriosa do futuro. E não devemos nos acomodar com o estado de coisas que estamos. Precisamos fazer a vontade de Deus, buscá-lo enquanto podemos achar. Que o Senhor nos abençoe, que a palavra de Deus para nós hoje seja: desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que busquemos o esclarecimento do Senhor, que a sua palavra seja nosso alimento, que possamos buscá-lo enquanto podemos achar. É o meu desejo, a minha oração para todos. Oremos, queridas. Bondoso Pai, te agradecemos pela oportunidade de ouvir a tua voz. Nos entregamos em tuas mãos, pedimos que o Espírito Santo continue nos ajudando a compreender essa palavra e guardá-la em nosso coração. Que nos levantemos, Senhor, em cumprimento da tua palavra, façamos a tua vontade e possamos salvar a nossa alma e de toda a nossa família e de todos que entrarmos em contato. Nos dê sabedoria do alto, palavras de sabedoria a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada irmã.